Salve, salve, empreendedores! Na nossa segunda aula nesse curso de redes sociais, nós vamos falar sobre o funcionamento das redes sociais. Nessa correria hoje por venda, por faturamento, por utilizar as redes sociais para vender, as empresas elas perderam a noção ou não sabem a verdadeira essência das redes sociais, né? Como funcionam as redes sociais. E eu acredito que sempre que a gente entende como as coisas funcionam, a gente consegue utilizar com mais propriedade. A gente consegue fazer o uso da ferramenta, né, ou do que seja, a partir do entendimento, de forma mais eficaz. Então, nessa aula eu quero falar com vocês sobre a essência das redes sociais. Eu quero mostrar para vocês como ela foi pensada, né? De que forma ela foi idealizada, né? A partir do quê? E vocês vão perceber que a partir desse entendimento vocês vão conseguir pensar e ser mais criativos utilizando essas bases. Então vamos lá. Qual é o objetivo das redes sociais quando elas foram criadas? E claro, até hoje. O objetivo maior das redes sociais não é realizar vendas, mas o objetivo maior é conectar pessoas. Então veja bem, se o objetivo é conectar pessoas, a gente imagina que o poder da rede social está em compartilhar informações, compartilhar ideias, ou seja, compartilhar. Quando a gente compartilha a ideia, quando a gente fala o que pensa numa roda de amigos ou numa roda de pessoas, geralmente ali existem pessoas que têm um pensamento em comum. Não que elas pensem exatamente iguais, mas elas têm algo em comum que as reuniram ali em algum lugar. Seja para tomar um vinho, seja porque são amigos da academia, seja porque são amigos da escola, enfim, algo em comum. Então, só acompanhando aqui comigo o raciocínio. O objetivo das redes sociais é conectar as pessoas e compartilhar informações entre elas. Então veja bem, só nesse primeiro momento você vai fazer a seguinte reflexão no teu perfil, seja ele profissional ou seja ele pessoal. O que você tem colocado na rede social que conecta as pessoas ao seu perfil? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Qual é a informação que você está passando na sua rede social, no teu perfil, que essas pessoas que estão conectadas a você têm interesse de consumir? O que é consumir? De ler, de curtir, de compartilhar ou até mesmo de salvar. Então, duas perguntas importantes para esse primeiro momento de reflexão quando a gente fala do funcionamento das redes sociais. Vamos seguindo, anota aí, tá? Então, o que são as redes sociais? Algumas definições, se a gente for buscar, né? Na sociologia, por exemplo, a rede social é utilizada na análise das interações entre pessoas, grupos ou organizações. Então, se eu imagino que uma rede social ela é interação entre pessoas, eu posso entender que qualquer aglomerado de pessoas pode ser chamado de rede social. Então, uma associação de moradores é uma rede social. Uma academia é uma rede social. Um grupo de escola é uma rede social. Amigos se reunindo todo final de semana para jogar, ou para tomar um vinho, ou para conversar, se torna uma rede social. Então veja, eu não conectei ainda a rede social a nenhuma ferramenta, nenhuma plataforma e nem ao digital, tá certo? A gente está conceituando. Lembra que quando a gente entende o funcionamento de alguma coisa, a gente consegue
conduzir melhor o uso disso, tá? Então vamos lá. Rede social, eu posso entender que é um conglomerado de pessoas que interagem entre si, né? Grupo, organização. Então, vamos seguindo aqui. Então vamos pensar o seguinte: todos têm o mesmo pensamento? Todas essas pessoas que estão ali numa associação de bairros, por exemplo, todos estão procurando a mesma coisa? Duas perguntas iniciais. A primeira você vai dizer assim, bom, elas podem não ter exatamente o mesmo pensamento, mas elas estão ali com a mesma procura, naquele quesito, naquela reunião da associação de moradores, eles estão ali com o mesmo pensamento, que é melhorar seu bairro, que é ver formas de melhorar a vida das pessoas ali. Elas podem pensar completamente diferentes, mas naquele propósito, naquilo que se propõe, a associação de moradores de bairro, elas estão ali sim com o mesmo pensamento. Todos estão procurando a mesma coisa ali? Sim, estão procurando a melhoria do bairro, se reunir para tratar melhor os problemas, ver o que pode ser feito para que todo mundo fique bem dentro do bairro. E as duas próximas perguntas que você está vendo aí no slide, né, eu faço para você baseado nas duas primeiras. Lembra que aquelas duas primeiras lá atrás, né, no slide anterior, eu comecei a questionar vocês como está o seu perfil de rede social. E agora eu te pergunto, o seu perfil, ele é direcionado por essas duas perguntas primeiras? Ou seja, quando eu entro no seu perfil, você me conduz no mesmo pensamento? Você me entrega a mesma informação sobre a mesma coisa? Eu acredito que muitos de vocês devem estar aqui comigo nesse curso porque são empreendedores e querem buscar a melhor forma de divulgar os seus produtos e os seus serviços. A gente vai falar um pouco lá na frente sobre o que é necessário para você alicerçar o seu perfil quando a gente falar no módulo de conteúdo, tá? Mas já antecedendo um pouco isso, eu quero dizer para vocês que vocês precisam ter um perfil que falem de uma coisa, de um nicho, né? Para que você consiga trazer pessoas que tenham o mesmo pensamento e que procurem a mesma coisa, a mesma informação. Então não adianta hoje você falar sobre uma coisa, amanhã sobre outra, e você não ter linhas editoriais, que a gente também vai falar lá na frente, né? Você não falar a mesma coisa de um mesmo assunto na sua rede social, porque você não vai conseguir criar um senso de comunidade, tá bom? E a gente também vai falar sobre senso de comunidade. E aí a última pergunta desse slide que eu deixo para você é: qual é a sua rede social? Né? Qual é a sua rede social? Eu ainda nem cheguei nas plataformas ainda, tá bom? Então, qual é a diferença entre rede social e mídia social? A mídia social, ela é a tecnologia. Agora eu comecei a falar de plataforma. Então, a mídia social, ela envolve a tecnologia. E as redes sociais são as plataformas inseridas dentro dessa mídia social e que são formadas por grupos de pessoas que tenham o quê? Interesses em comum. Não adianta querer falar para todo tipo de pessoa. Não adianta você querer vender para todo tipo de pessoa. Não adianta você querer o mundo inteiro seguindo o seu perfil, porque você precisa nichar. Porque se você está vendendo roupas de criança, o teu perfil deve conversar com quem? Com as mães. Porque elas vestem os seus filhos. Então você não pode querer lá no seu perfil falar de brinquedos.
Ah, Jane, não tem a ver brinquedo com roupa de criança, você vende brinquedos? Então você precisa explorar todo o universo de roupas de crianças. E quem é a sua persona, né? Quem é esse grupo de pessoas que tem interesse em roupas de criança? E aí você vai começando a entender o que você precisa falar e para quem você precisa falar. Para que você crie uma comunicação na sua rede que atraiam pessoas que queiram falar da mesma coisa, que queiram trocar ideias sobre a mesma coisa. E aí está o primeiro grande segredo do Instagram, do Facebook e de tantas outras plataformas. É você conseguir encontrar a comunicação certa para as pessoas certas que queiram falar com você sobre esse assunto. Então eu não vou seguir um perfil que eu não tenho nenhum interesse em conversar. Então, sei lá, vamos dizer que eu não goste de carros, por exemplo. Né? Para mim, carro é feito para dirigir, para locomoção. Então, não tenho nenhuma paixão por carros. Eu não vou seguir um perfil de carros, porque aquilo ali não é um assunto que me interessa. Então, quem tem um perfil de carro vai falar para pessoas que gostam de falar de carros. Eu sou uma pessoa que não interesso a esse perfil. E aí é onde entra a questão da venda. Não adianta eu ter 1 milhão de seguidores se 959 mil estão ali por estar. Não são compradores, não são pessoas que querem interagir com o meu perfil. E aí a gente também vai falar da métrica da vaidade, que são os seguidores. Então eu preciso atrair pessoas que queiram falar comigo sobre o produto ou serviço que eu vendo, em que eu estou ali para falar, porque essas pessoas que querem trocar ideia comigo sobre esse assunto são as pessoas que vão, de seguidores, se transformarem em possíveis clientes. Ok? Então, entende bem essa conceituação da rede social, tá? Entende bem que tudo parte desse conceito. Não adianta você pensar em todas as ideias mais criativas do mundo, porque eu preciso do melhor vídeo, eu preciso do melhor post, eu preciso do melhor copy para escrever. Se na tua cabeça não está claro que ali você precisa atrair pessoas que queiram falar com você sobre o seu nicho e a sua comunicação seja voltada para o seu nicho. Então, antes de toda a criatividade, toda a produção de conteúdo, isso tem que estar muito claro na sua cabeça, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente conclui o seguinte: as redes sociais, elas têm o poder de estreitar relacionamento e de unir pessoas com interesses semelhantes. Então, a tecnologia, o Instagram, o Facebook, o site, o Twitter, o LinkedIn e tantas outras plataformas, né? O que elas fazem? Elas possibilitam e escalam essa conexão, esse aumento, esse alcance de conexão. Mas a essência ela existe desde que quando não existia a internet. A gente formava os grupos na escola, né? Olha, na escola se reúnem os grupos de pessoas que têm um interesse em comum. Tem ali o pessoal que gosta de música, tem ali um pessoal que gosta de carro, tem ali um pessoal que gosta de gibis, e eles vão se reunindo em pequenos grupos e ali eles vão se alimentando de informações que são de interesse comum. Gente, não esquece, o Instagram é a mesma coisa. Ele só veio dizer assim, olha, agora você não precisa estar mais fisicamente junto para falar sobre esse assunto. Você pode reunir uma galera do mundo inteiro que gosta desse assunto e você pode fazer parte de uma comunidade muito maior, que vai transcender a barreira física. Ok? Então, se você consegue entender que
a ferramenta, o Instagram, o Facebook, ele apenas aumenta o alcance, o teu desafio é criar um conteúdo que atraia pessoas que queiram falar com você sobre aquilo que você quer falar, né? Então, quando eu falo quer falar ou quer vender, né, acaba sendo a mesma coisa. Então, eu falo para pequenos empreendedores da importância do marketing digital em seus negócios. Então, o que eu vou falar na minha rede? Para quem eu vou falar na minha rede? Essas são os primeiros passos para você começar na rede social, ok? Então, olha, quais são os benefícios para a sua empresa? Você tem um local em que você pode compartilhar a visão da sua empresa. O que sua empresa acredita? Qual é o propósito dela? Lembra lá? Qual a visão? Qual a missão? Né? Coisas que aparentemente não se usam mais, mas que são profundamente importantes para a constituição da tua empresa. Né? Por que você existe como empresa? Qual é o teu propósito? Qual é a tua missão? Ah, eu vendo sapatos. Ok. Você vende sapatos para quem? Qual é o estilo de sapato? O que muda na vida da pessoa utilizar o seu sapato? O que é que você pode fazer ainda nas mídias sociais, né? Você pode interagir com o cliente lá, com o direct, com o messenger. Você tem agora acesso rápido às pessoas. Possibilidade de segmentar o público, que a gente entra em persona, na importância de você entender quem são as pessoas com as quais você deve conversar. A informação está ali em tempo real, você pode fazer um clique ali, colocar uma foto, põe teu produto na bancada, acabou de chegar do fornecedor, faz uma foto, coloca ali o preço, ou talvez nem coloque o preço e coloque assim, acabou de chegar, né? Venha conhecer a mais nova coleção. Então, em tempo real. Não precisa esperar um produtor vir fazer a propaganda, criar as fotos, não. Você pode ali, naquele mesmo tempo, começar a divulgar os seus produtos. E claro, por último, e não menos importante, a mensuração dos resultados, que é um outro gargalo, né? Um calcanhar de Aquiles para as pessoas que estão utilizando as redes sociais para vender. É não conhecer as métricas, é não conhecer os números, e não saber acompanhar os resultados de cada postagem que faz. Por que isso é importante? Porque se eu começar a analisar os resultados, eu vou entender o que o meu público gosta de ler quando eu posto, como é que ele reage a isso, de que forma ele reage, e aí eu começar a selecionar aquilo que dá mais resultado. Aquilo que conecta melhor com as pessoas que estão me seguindo. Aquilo que tem mais resultado de interação. Aquilo que tem mais resultado de venda. Se você não acompanha os números, você não consegue entender se o material que você está produzindo tem valor, tem resultado ou não. Eu vou passar um pouco pelas redes mais visitadas, né, no Brasil hoje, utilizadas. Trazer alguns dados que eu peguei na própria internet, né? Claro que isso ao longo do tempo vai estar desatualizado, dependendo de quando você vai estar vendo essa aula. Mas só para vocês terem noção do que acontece nessas redes sociais, né? E mais importante, que a gente vai falar ao longo desse curso, é que você encontre a rede social que mais se adequa ao seu nicho, ao seu estilo, ao que você quer fazer, ao tipo de produção de conteúdo que você quer realizar, ao seu tipo de serviço. Então, não acredite que todo mundo pode vender qualquer coisa apenas pelo Instagram, porque hoje o Instagram é a ferramenta mais utilizada. Não é assim que funciona na prática. Tem gente que faz muito dinheiro no YouTube e não tem nenhuma presença no Instagram. Porque depende do tipo de conteúdo que ela está proposta a produzir, né? E o seu nicho também. Então, não acredite, por exemplo, tem gente que performa muito mais well no Google com o próprio site do que fazendo qualquer tipo de postagem no Instagram.
né? Então vamos passar aqui bem rapidinho pelas redes, né? Esse é um dado de 2021, as redes sociais que as pessoas mais acessam no Brasil. E engraçado, né? Isso sobe e desce um pouquinho, você vai ficar surpreso em ver o Facebook em primeiro lugar, e depende muito da fonte de pesquisa, tá certo? Mas em poucas vezes eu vi o Instagram superar o Facebook em número de inscritos, tá? Pode parecer mentira, mas o Facebook ainda é a rede mais utilizada, principalmente no interior do Brasil. As pessoas, nem todo mundo ainda foram, nem todas as cidades ainda foram impactadas pelo Instagram. E existe também uma diferença de idade, cultura, uma diferença de pessoas que consomem tipos de conteúdo, e por isso essa diferença nas redes sociais, né? O Facebook ele distribui um tipo de conteúdo, um formato que é diferente do Instagram. Embora a maioria das empresas peguem tudo que posta no Instagram e apenas postam no Facebook, e acham que o Facebook é ruim, que não dá retorno, mas na verdade o que acontece é uma subutilização do Facebook, porque o Facebook tem tantas outros formatos de publicações que você não tem no Instagram, e você acaba limitando o seu Face às postagens que você faz no Instagram. Então, se você pensar bem, o conteúdo deveria ser preparado diferentemente para as duas redes. Ok? Então, muitas vezes pode não estar dando certo o seu Facebook porque você apenas duplica a postagem do Instagram no Facebook, tá? Fica essa dica aí para vocês pensarem um pouco nisso. Então, a segunda rede já é o YouTube, tá? Com mais de 127 mil inscritos aí no YouTube. Então, perceba, gente, é natural. Se você se coloca, se você não tinha enxergado isso ainda, presta atenção, nas casas hoje tem TVs, Smart TVs. Cada vez menos as pessoas têm assistido às TVs abertas, né? Então, você tem pessoas com o YouTube diretamente na sua TV da sala. Então, elas estão ainda mais consumindo o que está no YouTube. Até porque lá você escreve o que você quer ver e vem todos os vídeos naquele assunto, e é um cardápio. Você escolhe o que você quer ver. Então, ela tem se tornado, né, já é, na verdade, uma rede social que tem muito impacto e vale muito a pena utilizar aí para sua empresa. A terceira, que é o WhatsApp, né, que é a comunicação hoje mais utilizada, uma das principais ferramentas de venda do mercado hoje. Depois, o Instagram, Facebook Messenger, vem o LinkedIn, o Pinterest, o Twitter, o TikTok ainda está um pouquinho lá embaixo, vai subindo, né? E o Snapchat ainda está no páreo, tá certo? Então não vou trazer todas, vou trazer as principais para a gente passar aqui rapidamente. Então olha o Facebook aí, com mais de 150 milhões de usuários, tá? Então 70% da população tem Facebook. Por quê? Porque é a primeira, veio antes do Instagram, teve uma adesão muito maior, porque tem toda uma geração mais velha lá que consome o conteúdo de leitura, que não migraram para o Instagram, ou que migraram, mas continuam lá. Então, de fato, é uma rede que tende a ser muito maior do que o Instagram, tá certo? Então, os brasileiros gastam em média 3 horas, 40 minutos no Facebook hoje, e 98,5% dos usuários acessam apenas pelo celular, né? Isso porque é uma tendência o celular. E se vende muito, tá? Marketplace vende muito pelo Facebook. Então você que vende produto, fica atento aí, dá uma estudada, entra lá, porque tem muitas possibilidades no Facebook que você não vê no Instagram, e você está deixando dinheiro na mesa, como é muito dito hoje no mercado, né? Porque você não tem dado atenção devida ao Facebook. Olha o YouTube aí, né? O segundo site mais acessado do Brasil e no mundo. Cada visitante gasta aí em média 11 minutos no site todos os dias. Isso é uma média, porque a gente às vezes assiste aulas de 1, 2, 3 horas. E os podcasts hoje estão famosos por lá. Você chega a passar 2 horas, 2 horas e meia assistindo. E os usuários estão 3 vezes mais interessados em vídeos relacionados aos seus interesses do que antes. Então, como eu te falei, tá na TV,
você quer, eu não li um livro, deixa eu ver aqui um comentário sobre o livro tal. Você escreve o livro lá e vem a resenha, às vezes vem o áudio do livro, às vezes vem tópicos mais importantes do livro, às vezes, enfim, e isso atrai as pessoas, né? O tipo de conteúdo que atrai as pessoas. E aí tem a pergunta, né, de como é que eu faço para utilizar o YouTube, né? Você pode fazer lá vídeos explicativos, tutoriais, resenhas, comparativos, pode compartilhar experiências, né? Pode fazer vídeos de coisas, faça você mesmo, mini aula, live, perguntas e respostas, bastidor, lista, top 10, ou seja, eu considero o YouTube uma ferramenta ainda muito mais poderosa do que o Instagram, né? Acho que as pessoas ainda estão acreditando pouco nela. E agora eles abriram para os shorts, que você pode postar pequenos vídeos, mesmo os vídeos que você faz no Reels ou no TikTok, você pode subir para o YouTube. E, enfim, eles estão também nessa corrida por mais usuários e eu acho que são muito felizes aí com o resultado. Fora que você pode monetizar, né, no YouTube, você pode ganhar dinheiro produzindo conteúdo para eles. Aí tem lá o WhatsApp, que estão 2 bilhões de usuários ativos no Brasil, né? Aí tem esses dados, né? 27% está entre 26 e 35 anos. O usuário gasta em média 38 minutos por dia no aplicativo. E hoje é a ferramenta mais utilizada pelas empresas para vender, né? É o WhatsApp. Então, o que o WhatsApp tem de legal? Que a gente vale a pena falar. A gente pode compartilhar um catálogo de produtos, para você que tem produtos ou serviços, você pode fazer lá um catálogo. Aqui a gente está falando do WhatsApp Business, tá bom, gente? A gente não está falando do WhatsApp normal, o pessoal. A gente tem ali o link curto, que você gera o link automático para o seu WhatsApp, né? Para colocar no site, para colocar na link da bio, por exemplo. A pessoa clicou no link na internet e ele vai direto para o WhatsApp falar com você. Lá você tem as mensagens, né, que você pode preparar com antecedência e deixar guardado, que é saudação, a ausência e respostas rápidas. E tem uma coisa legal que pouca gente usa, que são as etiquetas, né? Então você pode criar lá etiquetas, por exemplo, novos clientes, pagamento pendente, leads, compraram, não compraram, e aí você pode cada contato marcar com uma etiqueta dessa, formando uma organização para você conversar com aquele grupo de pessoas, né, e distribuir o conteúdo adequado para cada etiqueta, para cada grupo de pessoas. Então, vale a pena você conhecer o WhatsApp Business e começar a usar aí as funcionalidades que ele tem para ofertar. Vem aí o Instagram, né, que tem cerca de 99 milhões de usuários ativos no Brasil. Gente, lembrando, no momento que você pode estar assistindo essa aula, esses números com certeza vão ser diferentes. Mas aqui eu quero só mostrar para vocês a magnitude dessas plataformas, né, para que vocês entendam como é que elas podem ajudar vocês, tá? O engajamento no Instagram, ele é muito maior do que no Facebook, tá certo? Isso é um fato mesmo, a questão do engajamento. E as pessoas gastam muito mais tempo no Instagram do que no Facebook, tá certo? O LinkedIn é uma rede social feita mais para os profissionais, né? Ela tem um pouco menos de tempo do que as outras ferramentas, tá certo? Mas lá é uma rede social profissional. Então, geralmente você não vai ter discussões lá se não sejam voltadas para o profissional, né? Pessoas falando de negócios, de currículos, de formação, e é uma rede que tem crescido muito. E se você está vendendo um curso, ou se você quer falar para uma rede profissional, o teu lugar também pode ser no LinkedIn. Então vale muito a pena que você esteja lá e que você estude o funcionamento dessa rede para que você possa também postar conteúdo no LinkedIn. O Pinterest, que é muito legal para o pessoal da fotografia, do vídeo, do artesanato, do te ensino a fazer, né? O Pinterest, ele é voltado para o visual mesmo, então decoração, receita, motivacional, beleza, moda, cada vez mais o Pinterest ganha o mercado, e se você trabalha nessas áreas que eu falei, eu sugiro que você esteja no Pinterest
e que você faça lá mais uma casinha de divulgação do teu negócio, porque você vai vender sim, porque ela é uma rede muito interessante. Tá aí o Twitter, né? A limitação do Twitter se resume a textos, e lá você vê que o Twitter ele tem um perfil informativo às vezes, né? E é limitado. Então você tem ali só os textos em que as pessoas comentam e fazem discussões. Se você tem um produto ou se você fala e você precisa desse engajamento mais atual de negócios ou de não especialidades, mas de atualidades, e ficar acompanhando o que está acontecendo o tempo todo, o Twitter é uma ferramenta que vai te ajudar nesse sentido, tá certo? O TikTok, que só cresce, agora você também anuncia no TikTok, né? Ele, quando nasceu, tinha uma característica de dancinha, estava na população ainda mais jovens, mas hoje ele já faz parte de grandes negócios, né? Lançamentos que utilizam o TikTok para divulgar os seus cursos, os seus produtos. Então você entra no TikTok hoje e você consegue ver possibilidades de negócio e por ser novo tem uma entrega muito maior do que as redes que estão aí há um pouco mais de tempo. Então vale a pena também você dar uma olhadinha no TikTok, passa por lá, consulta as marcas que são suas concorrentes, vê o que elas estão fazendo, como elas estão fazendo. Perceba que lá as pessoas estão crescendo rápido e o seu negócio precisa ser divulgado. Então vocês precisam estar atentos às redes que estão acontecendo no Brasil. Ok? Então, a aula de hoje foi sobre o funcionamento das redes sociais. Eu espero que você tenha entendido a minha mensagem. A gente não veio nessa aula falar como se mexe na ferramenta, e sim conceituar o funcionamento dela. Espero que vocês tenham entendido e capturado aquilo que eu quis passar, e a gente vai se ver na próxima aula. Até já!